Há uma pergunta que ecoa nos corredores mais silenciosos da sua alma, uma inquietação que não se aquieta com as respostas prontas do mundo. Você já se pegou no meio do barulho do dia a dia ou no profundo silêncio da noite se perguntando: o que é verdadeiramente meu? O que dentro de você é a essência pura do seu ser? E o que é apenas um empréstimo, uma casca, uma persona que você veste para ser aceito? Esta não é uma questão simples de identidade. É uma busca pela sua realidade mais íntima, pelo núcleo indestrutível do seu self. E foi justamente sobre esse núcleo, sobre essa centelha divina e única que você carrega, que o grande psiquiatra Carl Gustav Jung dedicou sua vida a compreender. Sua revelação não é uma resposta fácil, mas um mapa para uma jornada interior, o único caminho que pode levar você de volta para casa, para o que é verdadeiramente seu. Para compreender a profundidade do segredo que Jung revelou, precisamos primeiro olhar para a armadilha da qual ele tenta nos libertar. Desde que nascemos, somos moldados. Nossos pais, a sociedade, a cultura, a escola, a religião, todos esses ambientes, com as melhores ou piores intenções, nos dizem quem devemos ser. Nos dão um roteiro para a vida. E para sermos amados, para sermos aceitos, para sobrevivermos emocionalmente, nós aceitamos esse roto. Nós internalizamos essas vozes externas até que elas se tornem tão familiares que confundimos elas com a nossa própria voz. Começamos a acreditar que a persona, a máscara que criamos para lidar com o mundo, é quem nós somos de verdade. E assim, sem perceber, trocamos a autenticidade por aprovação, a essência por adaptação. Essa persona, essa coleção de máscaras, não é algo necessariamente ruim. Ela é uma ferramenta de adaptação social, uma necessidade prática. O problema surge quando nos identificamos tanto com ela que esquecemos que estamos usando uma máscara. Quando a máscara se funde à nossa pele, você se torna o funcionário exemplar, o bom filho, a pessoa sempre forte, e começa a sufocar todas as outras partes de você que não se encaixam nesse ideal. Você enterra sua tristeza, sua raiva, sua vulnerabilidade, sua criatividade, sua loucura saudável. E ao fazer isso, você se afasta do que é verdadeiramente seu. Você vive uma vida emprestada, baseada em expectativas alheias, e o vazio que sente é o eco da sua própria ausência. Mas onde foi parar essa essência? Para onde vão todas essas partes de nós que rejeitamos e escondemos? Jung nos apresenta um conceito fundamental para responder a essa pergunta: o inconsciente. A sua mente não se resume à pequena ilha de lucidez que é a sua consciência. Abaixo dela, existe um oceano vasto, escuro e profundo, que é o inconsciente. E é para esse oceano que tudo que você rejeita em si mesmo é lançado. Suas memórias dolorosas, seus impulsos inaceitáveis, seus talentos adormecidos, suas emoções consideradas vergonhosas. Tudo isso não desaparece. Ele se aglutina, forma complexos autônomos e ganha vida própria nas profundezas da sua psique. É aí que mora a sua sombra. A sombra é, talvez, o primeiro grande território do que é verdadeiramente seu que você é chamado a reclamar. Ela é a soma de tudo que você nega em si mesmo, tudo que você não quer ser. E por isso, ela é frequentemente associada ao mal, ao negativo. Mas essa é uma visão simplista. A sombra também contém ouro. Ela guarda impulsos vitais, paixões, uma força primitiva e uma autenticidade brutal que você abriu mão para ser civilizado. Quando você olha para alguém e sente uma raiva irracional, uma inveja aguda ou uma crítica feroz, muitas vezes está projetando a sua própria sombra naquela pessoa. Ela é o seu inimigo secreto, interno, que você enxerga no mundo exterior. O processo de confrontar e integrar a sombra é um dos mais difíceis e corajosos da jornada do autoconhecimento. É descer à caverna escura onde você guardou o seu próprio dragão. Requer uma honestidade brutal consigo mesmo. Significa olhar para a sua inveja, sua arrogância, sua preguiça, sua covardia, sua luxúria e reconhecer: isso também sou eu. Não para se punir, mas para se apropriar. Porque aquilo que você não reconhece como seu controla você a partir das sombras. É a raiva explosiva e desproporcional, o comportamento passivo-agressivo,
o autossabotagem. Integrar a sombra é tornar-se íntegro. É recuperar uma parte fundamental do que é seu. Mas a jornada não para na sombra. Se ela representa o que você não quer ser, existe outra camada ainda mais profunda que contém o azulho do que você pode vir a ser. Jung chamou isso de si mesmo, ou self. O self é a totalidade da psique. É o centro organizador, a imagem de Deus dentro de você. É o seu potencial máximo, a semente da individuação que carrega o desenho único da pessoa que você está destinado a se tornar. O self é a verdadeira resposta para o que é verdadeiramente seu. Ele é a sua essência eterna, que existe antes de todas as máscaras e sobrevive a todas as transformações. E como acessar esse self? Como encontrar esse centro em meio ao caos da persona e da sombra? Jung descobriu que o self se comunica conosco principalmente através de símbolos, sonhos e mitos. Os sonhos não são apenas descargas neurológicas. Eles são mensagens diretas do self, tentando nos guiar em direção à totalidade. Os símbolos que aparecem em seus sonhos, a velha sábia, a criança divina, o círculo, a mandala, são arquétipos, formas universais da psique que falam a linguagem da alma. Prestar atenção a eles é como decifrar um mapa do tesouro que leva ao que é mais seu. O processo de tornar-se quem você realmente é, guiado pelo self, Jung chamou de individuação. A individuação não é um luxo para poucos iluminados. É uma necessidade psicológica, um impulso inato da psique em direção à realização. É o processo de diferenciar-se da massa, não por arrogância, mas por fidelidade a si mesmo. É parar de ser um nós genérico e se tornar um eu singular e pleno. É o oposto do individualismo, que isola. A individuação conecta, porque ao se tornar plenamente você, você se conecta com a totalidade da vida. Você realiza o seu mito pessoal, único e intransferível. Este caminho, no entanto, não é linear nem tranquilo. Ele é cheio de armadilhas e desafios. A primeira grande armadilha é a inflação do ego. Ao ter um vislumbre do self, o ego pode se identificar com ele e achar que se tornou Deus. A pessoa fica arrogante, dogmática, acreditando ser um mestre iluminado. A outra armadilha é a recaída na identificação com a persona, o conformismo. É mais fácil voltar para a máscara conhecida do que enfrentar a solidão e a responsabilidade de ser si mesmo. O caminho do meio, o equilíbrio, é a humildade de saber que o ego é um servo do self, não seu mestre. E o que acontece quando você ignora esse chamado? Quando você se recusa a empreender a jornada em direção ao que é verdadeiramente seu? A psique adoece. A neurose, a depressão, a ansiedade e o pânico são sinais de que a vida que você está vivendo está em desacordo com a sua essência. São gritos do self, tentando chamar sua atenção. A depressão, por exemplo, muitas vezes não é apenas uma tristeza patológica. Pode ser um sinal de que a persona que você construiu está esgotada e que uma parte mais profunda de você está exigindo uma transformação. A doença é, paradoxalmente, um caminho torto em direção à cura. Portanto, o segredo que Carl Jung revelou é este. O que é verdadeiramente seu não é algo que você possui, mas um processo que você é. Não é um objeto estático, mas uma semente em constante crescimento. É a sua jornada única de individuação, guiada pelo self, que envolve a coragem de enfrentar a sua sombra, a humildade de relativizar a sua persona e a sabedoria de ouvir a linguagem simbólica dos seus sonhos e intuições. A sua verdadeira herança não está no mundo exterior, mas no universo infinito que habita dentro de você. E como começar essa jornada na prática? O primeiro e mais poderoso passo é a observação impessoal. Trata-se de criar um espaço interno de testemunha. Ao longo do dia, observe seus pensamentos, emoções e reações sem se identificar com eles. Em vez de dizer estou com raiva, experimente observar. Estou sentindo uma sensação de raiva surgindo em mim. Essa pequena distância é revolucionária. Ela começa a separar o você, que é consciente da persona, e dos complexos automáticos. É o início do despertar do self, da centelha divina, que observa o drama da vida sem se perder nele.
O segundo passo prático é o diálogo com a sombra. Isso pode ser feito através da escrita, da imaginação ativa ou simplesmente da reflexão corajosa. Quando você sentir uma reação emocional forte e negativa em relação a alguém, seja raiva, inveja ou desprezo, pause. Pergunte a si mesmo: o que essa pessoa está mostrando que eu também possuo, mas me recuso a ver em mim? É um exercício doloroso, mas libertador. Você começa a recolher as projeções que lançou no mundo e a assumir a responsabilidade por partes de si mesmo que estavam abandonadas. O terceiro passo é cultivar um relacionamento com os sonhos. Mantenha um caderno ao lado da cama. Ao acordar, antes de se mover ou de checar o celular, anote tudo o que lembrar do seu sonho, por mais fragmentado ou sem sentido que pareça. Não se preocupe em interpretar imediatamente com um dicionário de símbolos. Simplesmente escreva. Com o tempo, você começará a perceber padrões, personagens recorrentes e temas. Você estará estabelecendo uma linha de comunicação direta com o seu self, mostrando a ele que você está disposto a ouvir. Esses 3 passos, observação, diálogo com a sombra e relacionamento com os sonhos, não são técnicas rápidas de autoajuda. São disciplinas para uma vida inteira. São a base para você começar a distinguir na prática o que é da persona, o que é da sombra e o que é o sussurro sutil do self. Eles não vão eliminar o sofrimento, mas vão dar a ele um significado profundo. Você começará a ver cada crise não como uma maldição, mas como uma encruzilhada necessária no seu caminho de tornar-se quem você é. Um dos sinais mais claros de que você está se aproximando do que é verdadeiramente seu é o surgimento de uma criatividade autêntica. Não estou falando necessariamente de pintar quadros ou compor músicas, embora possa ser. Falo de uma criatividade existencial, uma capacidade nova de responder às situações da vida de uma forma que é genuinamente sua, e não uma repetição de scripts antigos. É a capacidade de improvisar a sua própria melodia na grande sinfonia da vida. Essa criatividade brota do diálogo entre o ego consciente e o vasto reservatório do inconsciente. Outro sinal é uma profunda sensação de significado. A vida deixa de ser uma série aleatória de eventos bons e ruins e começa a se assemelhar a uma história com um fio condutor. Coincidências significativas, que Jung chamou de sincronicidade, começam a acontecer. Você encontra a pessoa certa na hora certa, lê o livro que responde a uma pergunta íntima, tem um sonho que prevê um evento. A sincronicidade é a manifestação do self no mundo exterior, mostrando que a psique e a matéria não estão separadas e que a sua jornada interior está em ressonância com o próprio universo. Neste ponto você pode estar se perguntando: e o amor? Onde ele se encaixa nisso tudo? O amor autêntico, aquele que não é dependência nem projeção, só é possível entre 2 pessoas que estão em processo de individuação. Porque só podemos encontrar e amar o outro em sua totalidade quando nos dispomos a conhecer e amar a nossa própria totalidade. Relacionamentos tornam-se então um espelho sagrado, um campo de prática, onde podemos ver nossas sombras e nossas luzes refletidas. Eles deixam de ser uma fuga da solidão para se tornar uma celebração da união entre 2 seres inteiros. E a espiritualidade? A jornada em direção ao self é, em sua essência, uma experiência espiritual, mas não uma espiritualidade dogmática ou baseada em crenças externas. É uma espiritualidade experiencial, baseada no encontro direto com o divino que reside no centro da sua própria psique. Jung disse que a maior tragédia da vida moderna é a perda da alma, a desconexão com esse centro. A individuação é, portanto, um processo de religação, de religar-se à fonte. É uma santificação da sua própria existência singular. Talvez a parte mais difícil de aceitar nessa jornada seja a solidão. O caminho para o que é verdadeiramente seu é um caminho que só você pode percorrer. Ninguém pode fazer isso por você. Amigos, terapeutas e parceiros podem apoiar, mas a travessia pelas suas próprias profundezas é uma viagem solitária. É a solidão do herói que precisa deixar a vila e adentrar a floresta escura sozinho. Mas é nessa solidão que você encontra a si mesmo. E, paradoxalmente, ao encontrar a si mesmo,
você descobre que nunca esteve verdadeiramente sozinho, pois está conectado ao Self, que é um com o todo. E o sofrimento? O sofrimento é inevitável. A dor de enfrentar a sombra, o luto pela persona que precisa morrer, a angústia das incertezas do caminho. A proposta de Jung não é eliminar o sofrimento, mas transformar o sofrimento neurótico e sem sentido em um sofrimento significativo. O sofrimento que faz parte do processo de crescimento, como a dor de um músculo que está se fortalecendo. Quando você entende o significado por trás da sua dor, ela se torna suportável e até mesmo sagrada, pois você sabe que ela está esculpindo você para se tornar mais você. Lembre-se, o objetivo não é a felicidade constante. Essa é uma ideia superficial e inatingível. O objetivo é a totalidade. É ser capaz de conter dentro de si todos os opostos, luz e sombra, amor e ódio, coragem e medo, sem ser dilacerado por eles. É alcançar uma serenidade profunda, que não depende das circunstâncias externas, mas brota do alinhamento interno com o Self. Nesse estado, a felicidade e a tristeza vêm e vão, mas uma paz subjacente permanece, porque você está em casa dentro de si mesmo. Portanto, quando você se perguntar novamente, o que é verdadeiramente meu? Olhe para dentro. Olhe para a sua sombra e abrace-a como uma parte rejeitada de você. Olhe para os seus sonhos como cartas de amor do seu Self. Olhe para os seus sofrimentos como sinais de trânsito no seu caminho de individuação. Tudo isso é seu. A persona, por mais útil que seja, é apenas um traje. A sua verdadeira riqueza, a sua herança inalienável, está no processo contínuo de desvelamento do seu próprio ser. Este não é um segredo que se ouve uma vez e se esquece. É um segredo que precisa ser vivido, praticado e redescoberto a cada dia. É um convite para uma revolução silenciosa dentro de você. Uma revolução onde você para de buscar respostas no mundo externo e começa a escutar a sabedoria que já mora no seu interior. É o fim da busca por gurus e o início da sua própria autoridade espiritual. Você se torna o herói da sua própria jornada, o artesão da sua própria alma. E o mundo lá fora, ele se transforma à medida que você se transforma por dentro. A sua missão no mundo, o seu trabalho, deixa de ser apenas um meio de sobreviver e se torna uma expressão do seu Self. Você encontra formas de servir que estão alinhadas com a sua essência. O mundo não precisa de mais pessoas bem ajustadas a um sistema doente. Precisa de pessoas íntegras, que se tornaram quem são, e que por isso podem contribuir com algo único e genuíno para a teia da vida. A sua individuação é, portanto, o seu maior presente para o mundo. Não espere pelo momento perfeito para começar. O momento perfeito não virá. A jornada em direção ao que é verdadeiramente seu começa com um único passo, dado agora na imperfeição do seu presente. Pode ser escrever um paráfano em um diário. Pode ser refletir sobre uma reação de raiva que você teve hoje. Pode ser simplesmente sentar em silêncio por 5 minutos e observar a respiração. O Self responde ao mais mínimo movimento de sinceridade vindo do ego. Ele está sempre esperando. Haverá momentos de escuridão total. Momentos em que você se sentirá perdido, sem rumo, achando que tudo isso é uma ilusão. São as noites escuras da alma, fases necessárias de dissolução, onde o ego antigo morre para que uma nova estrutura mais ampla possa nascer. Nessas horas, confie no processo. Lembre-se de que o Self está operando, mesmo quando você não consegue sentir a sua presença. Como uma semente que germina no escuro subterrâneo, o seu crescimento mais importante acontece quando você não pode ver nada. E finalmente entenda que você nunca chegará a um ponto final. A individuação é um processo infinito. O Self não é um destino a ser alcançado, mas uma estrela guia a ser seguida. A cada nova camada de profundidade que você atinge, novas dimensões do que você pode ser se revelam. A vida se torna uma aventura eterna de autodescoberta. O tédio, esse mal da modernidade, se dissolve, porque a maior de todas as histórias, a história da sua própria evolução, está sempre se desenrolando dentro de você. Portanto, caro viajante, o segredo está revelado. O que é verdadeiramente seu é esta jornada, é a coragem de ser imperfeito,
de ser contraditório, de ser humano em toda a sua plenitude. É a ousadia de honrar a sua singularidade em um mundo que pressiona pela uniformidade. É a fé de que, no centro do seu ser, existe uma centelha de divino que sabe o caminho e que nunca deixará de chamar você para casa. Tudo o que você precisa fazer é ter a coragem de ouvir e começar a caminhar. Esta não é, portanto, uma mensagem de autoajuda superficial que promete transformá-lo em outra pessoa. É um chamado para que você se torne mais você mesmo do que jamais foi. É um convite para parar de buscar fora a validação que só pode ser encontrada no santuário interior do seu self. Cada crise de identidade, cada momento de angústia existencial, é na verdade o self batendo à sua porta, pedindo para entrar, pedindo para ser vivido. A escolha é sempre sua. Abrir a porta e encarar a aventura, ou permanecer na segurança ilusória da persona. Lembre-se dos mitos antigos. O herói sempre precisa deixar o mundo conhecido para encontrar o tesouro. Esse tesouro, o elixir da vida, a pedra filosofal, sempre esteve dentro dele. A jornada externa é apenas um espelho da jornada interna. A sua vida, com todos os seus desafios e belezas, é o seu mito pessoal se desenrolando. Você está disposto a ser o herói da sua própria história, a aceitar o chamado para a aventura de se tornar quem você nasceu para ser? Não subestime o poder deste processo. Ao se envolver sinceramente com a sua própria individuação, você não está apenas se curando. Você está participando de uma evolução coletiva. Cada pessoa que se torna mais consciente, mais íntegra, mais alinhada com o self, eleva a consciência de toda a humanidade. A sua sombra integrada é menos sombra projetada no mundo. A sua paz interior é um oásis de sanidade em um mundo conturbado. O seu trabalho interior é o trabalho mais importante que você pode fazer pelo todo. Como você saberá que está no caminho certo? Pelos sinais internos. Uma sensação de casa que começa a habitar o seu peito. Uma quietude que permanece mesmo no caos. Uma compaixão mais profunda por si mesmo e pelos outros, porque você entende que todos estamos lutando em nossa própria jornada. Uma criatividade que flui sem esforço. E um senso de significado que impregna até as tarefas mais mundanas, porque você sabe que tudo faz parte do grande tear da sua individuação. Nos momentos de dúvida, volte para o corpo. A psique não habita apenas a mente, ela está encarnada. Preste atenção às tensões no seu corpo, eles são mensagens da sombra. Sinta a sua respiração. Ela é a ponte entre o consciente e o inconsciente. Caminhe na natureza. Observe a totalidade e a ordem que existe em uma floresta. Um reflexo da totalidade que você busca dentro de si. O self também se comunica através da sabedoria silenciosa do seu próprio organismo. E nunca se esqueça da importância dos símbolos e da arte. Envolva-se com livros, filmes, músicas e pinturas que tocam a sua alma. Eles são alimentos para o self. Eles falam a linguagem do inconsciente e podem fornecer insights profundos sobre o seu próprio processo. Um poema pode iluminar uma verdade que a lógica nunca alcançará. Uma sinfonia pode expressar a totalidade de emoções que você sente, mas não consegue nomear. Alimente a sua alma com beleza e significado. Esta jornada é, em última análise, um ato de amor. Amor por si mesmo, não no sentido narcisista, mas no sentido de honrar a centelha divina que você carrega. É o amor que lhe dá coragem para enfrentar as partes mais escuras de você. É o amor que lhe dá paciência para com os seus próprios tropeços. É o amor que celebra cada pequena vitória no caminho de tornar-se quem você é. Ao final, você descobrirá que a individuação é o próprio amor se expressando através da sua existência única. Portanto, hoje e agora, faça uma promessa silenciosa a si mesmo. Uma promessa de que você não mais fugirá de quem você é. Uma promessa de que você vai honrar a sua escuridão tanto quanto a sua luz. Uma promessa de que você vai confiar no processo, mesmo quando não entender. Uma promessa de que você vai se dedicar a desvolar o mistério magnífico que é você. Esta promessa é o seu juramento de fidelidade ao seu próprio self. E o universo, em sua sabedoria infinita, conspirará a seu favor. O segredo de Carl Jung não era um conceito para ser decorado,
mas uma experiência a ser vivida. É o convite final e mais importante. Viva a sua própria vida. Não a vida que os outros esperam de você. Não a vida que a sociedade dita, mas a vida que ecoa a partir do centro do seu ser. A vida que é verdadeiramente sua, com todas as suas dores e delícias, com todas as suas imperfeições e glórias. Essa vida, e somente essa vida, vale a pena ser vivida. E assim chegamos ao fim desta reflexão. Mas para você é apenas o começo. Que você tenha coragem, que você tenha fé, e que você nunca jamais desista de se tornar quem você realmente é. A jornada é solitária, mas você não está sozinho. Pois ao buscar o que é verdadeiramente seu, você descobre que o que você é uma parte única e insubstituível do próprio todo. E nessa descoberta reside a paz que ultrapassa todo o entendimento. A paz de estar, finalmente, em casa.